E nosso 21º Café com Canela, sejam todos bem-vindos, né, Lorão? E hoje uma visita muito especial, um bate-papo muito bacana, e eu tenho certeza que todos vão gostar. Quem está conosco hoje é o nosso pastor João Marçal. João Marçal. Personalidade pelo qual nós temos um respeito muito grande e aguardávamos ansiosos por esse bate-papo, né? Já tínhamos convidado ele outras vezes, ele sempre em função, né, religiosa e fazendo as suas missões, não podia vir, mas agora em 2026 deu certo. É o nosso segundo podcast e o senhor é o segundo que está... Não, 21º. Segundo do ano de 2023. Te peguei. Será que a Juscelia esqueceu de tudo? Não, desse ano, te peguei. Então tá Pastor, bom. seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco e eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito bacana, porque nós precisamos levar a palavra também para as famílias que estão nos assistindo. Eu creio nisso, eu agradeço, é um privilégio, uma honra mesmo poder estar aqui com pessoas assim tão respeitadas na sociedade, e sabemos da conduta de vocês, sempre caminhando dentro dos princípios da família, né, dentro dos valores cristãos. Então, nós nos alegramos com isso, estamos aqui para conversar, sim. Eu creio que será um momento muito produtivo de nós crescermos em conhecimento e intimidade também. Que bom, a sua presença para nós é honrosa, a gente fica muito feliz e gostaríamos de saber um pouco da história do João Marçal, né? A sua origem, aonde nasceu, a sua família, a sua história como criança, como adolescente. Depois a gente vai chegar ao momento de sorriso, obviamente, para falar desse seu papel como líder. Vamos falar um pouquinho das famílias, da fé, que é tão importante nesse momento, né? Que as pessoas discutem poder, discutem a política, mas nós precisamos voltar a falar muito do fortalecimento das famílias e da fé em Cristo para vencer todos esses momentos de medo, de aflição, não é isso? Talvez a essência está sendo deixada de lado. Com certeza. A gente vê muitas pessoas tristes e preocupadas, mas tudo nós podemos vencer na vida. Mas a origem do João Marçal, aonde que nasce esse líder religioso? E é flamenguista, né? Que interessante. Lá em casa somos... praticamente a família toda é flamenguista, porque o meu filho mais novo, ele começou a carreira dele do basquete jogando no Flamengo. O primeiro time que contratou ele foi o Flamengo. Então, ele já começou grande, eu falo assim, ele jogou nos principais clubes do basquete do Brasil, já foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, não foi pelo Flamengo, ele foi no Sub-22. Sub-22 ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele foi campeão pelo Flamengo, Sub-22, e depois já como no profissional, no CBB, pelo Cruzeiro. 2022 ele foi campeão nacional. Foi uma bênção. Que bom. E, assim, quase a família toda é flamenguista, meu filho mais velho, meus cunhados, até eu sou vô agora, né? Tenho meu netinho. E é flamenguista. Não teve como nasceu, já chegou a roupinha do Flamengo, já chegou lá, foi a primeira que chegou, já vestiram, não teve nem opção de escolha. Não tem, ainda mais 2025 que ganhamos tudo praticamente, né? Então, mas é uma bênção, é um privilégio. Sabe o que eu fico até meio assim, sabe, que me fez refletir agora? Porque eu estou tão acostumado a ser pastor, João Marçal, que eu até achei interessante isso, eu gostei disso. Eu quero saber da história do João. Isso. Do João Marçal, porque aqui em Sorriso, principalmente quando eu cheguei em Sorriso, eu cheguei para ser pastor em Sorriso. Então, a partir da história construída em Sorriso, eu sou o pastor João Marçal. Sim. Mas antes do pastor, tem uma história do João. Nós queremos conhecer a criança. Exatamente. Mas muito bom. Eu sou gaúcho, né? Eu nasci numa cidade que eu falei que eu nunca tinha conhecido ninguém que tivesse nascido nessa cidade, chamada Itatiba do Sul. Itatiba. Perto de Erechim, onde meus pais moram atualmente lá. E eu fui fazer um casamento de uma discípula e nós estávamos diante do juiz de paz, aí ele fazendo a leitura
ali ele mencionou, fulano de tal, nascido em Itatiba do Sul. Eu olhei para ela e falei, você nasceu em Itatiba do Sul? No Ela falou casamento. Assim, no casamento. Ela falou assim, sim. Eu falei assim, graças a Deus, eu achei que só eu tivesse nascido nessa cidade. Era o único. Tinha dois. Tem dois. Ela falou assim, não. E eu fui lá, mas a cidade continua mais ou menos do mesmo Você jeito. estava onde? Em Erechim, nesse momento? Não, aqui em Sorriso. Aqui em Fazendo o Sorriso. casamento dela. E vocês dois aqui. E a cidade lá vazia. Você falou, volta logo. Não, é certeza. Eu falei, só nós dois que nascemos nessa cidade, Itatiba do Sul. Mas eu só praticamente nasci lá. Nós somos uma família de precursores aqui do Nortão de Mato Grosso. Eu vim para cá completando 2 anos de idade. A gente completar 2 anos de idade. 2 anos de idade? Para Mato Grosso? Mato Grosso. O pai foi das primeiras famílias que veio para ser os desbravadores de Guarantã do Norte. Guarantã. A última cidade que é da divisa do estado. Então, Sim. Quando o pai... Isso em que ano? Isso foi em 89 que o pai veio a primeira vez. Não, perdão, 79, perdão. 79. E aí mudou... Você nasceu em 70 Em 79. Só que o pai você é de veio, 79. Isso, o pai veio para essa região e voltou para buscar a família. Nós já viemos com a família para cá no ano de 81, início de 81, que viemos para essa região. Então, eu era bebê ainda, né? Viemos para cá e eu me criei aqui em Mato Grosso, né? Sou matogrossense quase, né? Teu pai trabalhava com roça lá? Meu pai trabalhava com roça. Então, inicialmente ele veio por quê? Porque o INCRA fez esse projeto de assentamento, né? E tinha uma cooperativa chamada Cotrel, que era do Rio Grande do Sul. Essa cooperativa veio que incentivava as pessoas a abrirem terras para cá, derrubarem e produzirem. Então, ele veio e iniciou plantando arroz. Derrubando e iniciou no plantio de arroz. Mas aí surgiu a questão do garimpo. Ele foi. Ele foi. Ele deixou a roça para ir trabalhar no garimpo. E meus irmãos mais velhos do que eu, todos eles foram para o garimpo. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 10 irmãos, nós somos em 11. Lá naquela cidade, como é que é o nome da cidade mesmo? Em Que o senhor nasceu? Itatiba do Sul. Itatiba não tinha TV, não tinha rádio. Então são em 11. 11 irmãos, mas Quase assim... um time de futebol. Você é o Nene? Não, eu sou do meio. Tem 5 mais velhos e 5 mais novos. Por isso que em Itatiba... mas em quando eu nasci, Guarantã... tinha uma irmã mais nova que eu, que veio no colo mesmo, lá pra cá. E daí depois... Nasceu mais 4 aqui em Mato Grosso. Do Guarantã. E o pai, assim... construiu história em Guarantã, ele ficou bem conhecido em Guarantã. Aí ele foi para o garimpo. Local? Ali nas proximidades de Guarantã, mas depois no Pará, no sul do Pará, porque Guarantã é a última cidade de divisa com o estado do Pará. Então ele foi para o Pará e lá no Pará ele prosperou no garimpo. Amém. Ele ganhou dinheiro, construiu a vida dele no garimpo. Então ele comprou terras, investiu tudo em Guarantã. Guarantã e Novo Mundo, que Novo Mundo até então pertencia ao Guarantã do Norte, né? Era distrito. Era distrito. Então ele comprou terras em Novo Mundo, terras em Guarantã e ficou em Guarantã. O pai ficou em Guarantã até uns, acho que 18 anos atrás, onde ele foi visitar os parentes no Rio Grande do Sul e quando voltou dizendo assim, vou embora para o Sul. Mas como assim? Tem tudo aqui. Vai fazer o inverso agora. É o inverso. E ele foi. Ele é sua mãe. Ele é mãe. E nesse período que o seu pai estava no garimpo, ele ficava meses fora. Meses fora. E quem cuidava do lar era sua mãe. A mãe e eu, que era o mais velho da casa daí. Era eu que ajudava a mãe. Porque os teus outros irmãos foram junto. Então, a gente cresceu assim, se virou na roça mesmo. Daí que nós morávamos nesse sítio que foi, então, dado pelo INCRA lá, né? E crescemos ali e eu me lembro da minha adolescência, da minha juventude, sempre ajudando a mãe. Trabalhando na roça. E estudando. Estudando. E a escola, eu fico olhando a dificuldade hoje das pessoas irem para a escola. Era 6 quilômetros da escola a pé. Não tinha o ônibus escolar não buscava? Não, é a pé. E nós íamos todos os dias.
e voltava. Detalhe, eu nunca reprovei de ano. Né? Eu vejo hoje... Não podia, naquela época não podia reprovar, que né? Que isso, você imaginou? Era uma vergonha. 12 meses você andando a pé, fazendo 6 quilômetros para reprovar e repetir tudo isso de maneira nenhuma. E naquela época, eu sei porque eu senti Deus o livre reprovar, era uma vergonha para mim. Era uma cobrança. Né, dar essa vergonha para os pais. Antigamente, nós tínhamos esse sentimento, né? Eu ainda assim, eu me via como responsável, como dever de estudar. Por quê? Porque os meus irmãos mais velhos do que eu, eles foram para o garimpo e deixaram de estudar. Então, ninguém estudou lá em casa. Sim. Até então. Então, eu fui o primeiro da minha família a concluir segundo grau. Olha só. Poxa, que legal. Primeiro que concluiu segundo grau. E depois continuou? Depois eu iniciei 2 faculdades. Uma de administração pública, pela Unemat, e a outra de engenharia florestal. E aí, de engenharia florestal, eu desisti. E logo no começo, e a administração pública, eu desisti quando eu vim para Sorriso, eu desisti definitivamente. Por quê? Porque não tinha meu módulo aqui e eu tinha que fazer mesmo as provas, a apresentação dos trabalhos era em Guarantã. E ficava muito difícil para mim esse deslocamento. Né? E eu tranquei e não voltei a fazer a faculdade. Faz tempo isso? Não, isso 14 anos agora. Senão poderia recuperar, né? Agora já 14 anos. Mas ainda há tempo. Dá sim, claro que dá. Ainda há tempo ainda. Eu ainda estou estudando, né? E até hoje eu tenho mais uma aula. É hoje? Estou fazendo pós. Olha que bênção. Que bom, parabéns. Obrigada. Alguém tem que estudar lá em casa. Minha esperança é a Juscelia. Então, e nós crescemos nesse ambiente de crescer na roça mesmo. Eu fui, na verdade, assim, morar na cidade depois dos 17 anos, que foi o meu primeiro emprego, foi na Casa Aurora, em Guarantã. Casa Aurora. Eu trabalhei 11 anos na Casa Aurora, em Guarantã. Olha. Começou como empacotador? Eu comecei selecionando verduras. Ah, tá. Mas fiquei só 3 meses dessa experiência, depois eu fui para auxiliar do setor de frios e no 2 meses seguintes já fui para as vendas, vendedor de atacado, administrativo. E trabalhei 11 anos no administrativo da Casa Aurora. Aí muitos me conhecem até hoje em Guarantã, ainda me chamam o João da Aurora. Porque 11 anos na mesma firma, e era o maior mercado da cidade. Sim. Era o maior mercado da cidade, onde toda a sociedade passava por ali. Sua esposa não ficou com ciúme, não, quando falou assim, o João da Aurora? Quem é a Aurora? Então, eu conheci minha esposa no mercado. Então eu já sabia. Eu conheci minha esposa no mercado. Nós nos conhecemos lá. Ela foi para trabalhar na Casa Aurora, iniciou trabalhando na Aurora, trabalhou 3 meses. Só que o que acontece? Funcionários, tinha uma lei no mercado que proibia de funcionários namorarem, se relacionarem. Então, quando nós começamos, aí ela teve que sair. Teve que sair. Mas daí 3 meses de namoro, no 4º mês nós já casamos também. Namoramos 3 meses, no 4º mês já casamos, mas nos conhecemos na Aurora, na Casa da Aurora. Então, quando eu vim para a cidade, eu vim para morar com meu irmão na cidade, daí o meu irmão mais velho. Em Guarantã. Em Guarantã. Porque vocês estavam no sítio, né? E eu vim para trabalhar na Aurora, daí que foi o meu primeiro emprego. Então, meu primeiro emprego eu já trabalhei esses 11 anos. Né? 11 anos. Eu só saí para montar uma empresa, que foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, foi montando essa empresa. O acerto, né? Que te ensinou, né? Uma escola. Uma escola. É uma escola. Os tombos nos maturam, né? Escola, só que é aí que entra até o fato da minha conversão. Escola, diz que escola boa é cara, né? E a minha escola foi cara. Então. Porque tudo que eu construí nesse tempo, ali trabalhando no mercado... Economias. E quando eu casei... Depois que eu casei, eu me senti assim, impulsionado a querer construir algo para a família. Então, eu não trabalhava mais só na Aurora. Eu tinha 3 empregos, que era... Eu vejo hoje as dificuldades, os jovens cheios de saúde, vigor aí, reclamando, né? Eu trabalhava na Casa Aurora, só que eu fazia o fechamento, eu trabalhava no CPD. Fazia o fechamento no final também, então eu entrava mais tarde. Eu tinha horário de folga também durante o dia. Então, comecei... CPD era Central de Processamento de Dados, correto? Isso aí. No Central de Processamento de Dados. Eu fazia toda a atualização de sistemas ali e tal, e controle de estoques, fechamento geral do financeiro, como de entrada e saída durante o dia. E eu tinha esse espaço durante o dia. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender plano de saúde, de um plano de saúde chamado Vega Med Card, os primeiros planos de saúde que era
tipo uma associação da região ali. E comecei a vender plano de saúde nessas horas vagas para as famílias. E nos finais de semana, a minha esposa fazia doce para festa, nós ajudávamos a organizar festas de aniversário, que tinha quem fazia decoração, e nós ajudávamos montando a decoração de festa e fazendo a parte de doce, depois salgados também, a gente fazia tudo isso e fomos avançando nisso. Então, tudo que a gente conseguiu construir nisso aí, de patrimônio, comecei a criar gado junto com o pai lá e arrendei pasto e fomos criando gado. Chegou um ponto que eu saí da casa rural e decidi montar minha empresa. Aí foi onde eu errei. Natural. Que idade você tinha? Nessa época eu tinha 28 anos. Mais ou menos. Ótimo. Jovem. E aí tempo para ver se vai dar certo ou não. E aí montou o quê? Montei a Marçal Tabacaria, distribuidor de bebida e conveniência. Não, distribuidora de bebida deu errado. Ele pegou tanta raiva de bebida e cigarro que virou pastor. Por quê, pastor? Né, pastor? Pegou tanta raiva de bebida e cigarro que partiu. Exato, foi devido ali a minha conversão. Foi quando eu montei a empresa, eu peguei tudo que eu tinha, comprei um terreno na avenida do hospital, lá uma das avenidas principal, numa esquina, comprei a esquina, o terreno da esquina. Com as suas economias. Com as economias, construímos o prédio, tudo, mobiliamos ali, comprei freezer, organizamos tudo, que era tipo uma mini mercearia. Sim. Na época, e eu fazia tabacaria na região de Novo Mundo, Guarantã, Peixoto, Matupá. Hoje é as famosas conveniências, né? Só que na época eu fazia venda no atacado. Então eu atendia toda a região. Que legal. Ali nessa região eu comecei a atender bem forte, era Novo Mundo, Matupá, Peixoto, Terra Nova. E parte dos clientes do sul do Pará pegava comigo ali também. Então eu construí tudo isso, mobiliamos, e aí quando nós começamos a trabalhar, aquilo bombou. Tinha tudo para dar certo, né? Só que daria certo se fosse para outro, para mim não. Porque para mim Deus tinha propósito na minha vida e eu sempre soube que Deus tinha propósito na minha vida. Quando eu era criança, e nesse sítio, até hoje eles fazem na Igreja Católica o período de novenas que fazem ali, que fazem entre as famílias. É uma quantidade de famílias que se reúnem para rezar, fazer a novena, né? E desde menino, de novo, como eu era um dos únicos que estudava, eu que era o ministro. E me chamou a atenção aquilo, me trouxe interesse pelas coisas de Deus. E então eu me inscrevi para o seminário, para ser padre. Eu e o meu vizinho, o Almiro. Mas quando você era menino? Era menino, era adolescente. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Para entender a questão do chamado. E o seminário é em Terra Nova, né? Não, o seminário era no Rio Grande do Sul. Nós íamos embora. Só que aí fazia essa preparação, essa seleção antes e separava, nós íamos para o seminário. O que aconteceu? Quando chegou nos dias de ir, o meu vizinho, que era o colega, desistiu de ir. E eu falei, eu não vou sozinho. Eu desisti também. Tá? Mas aí Deus tem um propósito em tudo, né? Eu sempre entendi assim que Deus tinha um propósito na minha vida, eu sempre soube, mas eu não sabia, porque eu não tinha conhecimento da palavra, da Bíblia, assim. E quando eu montei essa tabacaria, alguém nos chamou, um casal que nem eram amigos. A minha esposa teve probleminha lá de gripe, resfriado, tudo, e essa moça passou e viu que ela reclamou, só que eu falei, vou na tua casa levar um chá para você. E foi levar um chá. Quando levou um chá, até nós estávamos falando aqui antes da abertura do podcast sobre o papel do homem e da mulher, né? Uhum. E ela disse assim, ela perguntou, não está na hora de buscar o seu marido? Aí ela falou assim, não, ele está no carro dele. Essa palavra, ele está no carro dele. Ela falou assim, como o carro dele? Ela falou assim, ele tem o carro dele. Eu falei assim, não é carro dele. Não é assim, ele tem o carro. Eu falei, não é carro dele, é o carro nosso, é de vocês. Não tem carro dele, carro seu, carro de vocês são casados? São. Então o carro é de vocês dois. Não, é que ele tem o dele, eu tenho o meu. Aí, por essa fala, ela convidou a minha esposa para fazer um curso chamado Casados para Sempre. E desse curso Casados para Sempre, ela desafiou, bem, vamos saber o que é o curso? Eu falei assim, vamos ver. A gente estava passando então por algumas crises e momentos difíceis. Falei, vamos ver o curso. Começamos a fazer o curso Casados para Sempre. O curso Casados para Sempre era da Igreja Batista.
E até então vocês eram católicos. Mas era católico praticante. A gente diz que é católico hoje, mas não vai na igreja. Né? Nós éramos católicos, íamos na igreja, éramos fiéis. Mas começamos a fazer o curso. Vocês já estavam casados, então? Sim, já estávamos casados. Estavam na crise dos 7 anos. É mais ou menos isso aí. É exatamente 7 anos. Sabe, 7 anos de casado. Dizem que tem essa crise dos 7 anos de casado. E assim, fomos fazer o curso. Na segunda aula, nós fomos visitar a igreja. Se não me engano, foi na terceira aula, participando da ministração do pastor. Eles fizeram um apelo: quem quer entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus. O meu filho, Bruno César, mais velho, foi o primeiro que levantou a mão, foi para frente. Já tinha um filho, né? Já tinha os dois. Nós fomos rápidos, assim, nós casamos. Os dois já? Porque nós casamos. Segue o exemplo do pai e da mãe. Já tinha o Bruno César, né? E casamos 1 ano. Teve o João César e também já encerramos. 2 e encerrou. Já decidimos que seria suficiente, né? Não queríamos ter mais filhos. E então nós fomos para a igreja, meu filho foi e entregou a vida para Jesus, mas automaticamente a família toda. Que idade ele tinha nessa? Ele era criança. E ele por coração. Coração. Foi o Espírito Santo mesmo trabalhando. E nós fomos com a família, entregamos nossa vida para Jesus ali, aceitamos Jesus e nos convertemos. E houve uma inquietação no meu coração. Porque um dia de muito movimento que tinha ali era durante os domingos. Na tua tabacaria. Na tabacaria. Eu disse assim, e agora eu vou no culto, eu tenho que cuidar da tabacaria. Você vendia bebida, era um disque bebida. Cigarro, né? Porque essa tabacaria. Gelo, toda conveniência. E tinha lanchonete junto. Era lanchonete, tinha lanchonete, distribuidor de bebida e a tabacaria, que era o centro de distribuição ali. Então, o que acontece? Quando começamos o curso e começamos a entender das coisas de Deus, nós entendemos que nós deveríamos buscar mais Deus. Entendemos que Deus é o centro de tudo. Entendemos que até ali nós estávamos fazendo pela força do nosso braço. E então nós resolvemos buscar Deus. Só que daí... agora eu deixo a tabacaria para ir para a igreja. Aí chego na igreja, escuto a palavra, o Espírito Santo ministra o coração, chega lá, eu tenho que vender bebida, vender cigarro. Vendo ali automaticamente um alto fluxo de pessoas, o que acontece? Tá vendendo para menor. As prostitutas vinham sentar ali beber. Também. Virou um ponto de encontro. De encontro. Né? E aquilo começou a inquietar. Eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Indiretamente você estava alimentando... Exato. Eu comecei a ver adultério, eu comecei a ver prostituição, eu comecei a ver bebedice, coisa que eu não via antes. Para mim era normal, mas agora aquilo não cabia mais dentro de mim. E começou a surgir uma inquietação muito grande com aquilo. Eu não tinha paz, eu não tinha prazer de vender. Como que você vai vender alguma coisa? Eu não tinha prazer. E aí eu fui no meu pastor. Eu falei, pastor, o que eu faço agora? Ele falou assim, como assim? Eu disse assim, pastor, tudo que eu tenho eu investi nessa empresa. E o que eu faço agora? Ele falou assim, como assim? Eu falei, pastor, é certo vender bebida? É certo vender cigarro? Ele falou, não, mas você tem outra forma de viver? Eu falei, não. Eu falei assim, então entrega na mão de Deus. E confia em Deus. Espera, porque Deus é fiel. Eu falei, amém. E continuei ali, mas aquilo, o que acontece? Nos dias de culto, nós pagávamos alguém, que era uma comadre nossa, de confiança, pagávamos ela para ela ficar no caixa e ela ficava administrando. Nós saímos do culto, passávamos ali na tabacaria, que é o movimento todo, mas eu não tinha paz mais naquilo. Você não queria mais ir para lá? Não estava inquieto. Não queria, então eu decidi que eu iria vender. Eu iria vender, desfazer daquilo lá. O que acontece? Eu tentei vender, não consegui. E um dia, eu e minha esposa, nós tínhamos uma funcionária lá em casa, nós nunca tivemos essa questão de vamos almoçar e a funcionária... Não, todo funcionário senta com a gente à mesa, come com a gente à mesa, é como se fosse da família mesmo. Sim. Então, nessa funcionária estava almoçando com a gente na mesa. E eu falei para minha esposa assim, falei assim, Deus podia enviar alguém para comprar essa tabacaria. Aí ela virou assim e falou assim, nossa, vocês querem vender? Eu falei, sim. Aí eu falei, nós precisamos vender. Aí ela falou assim, nossa, mas por que vocês querem vender? Aquilo é tão lindo, tão bom. Se eu tivesse dinheiro. Eu falei, você quer comprar? Ela falou assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então, você quer comprar? Eu falei, não, mas não tenho dinheiro. Ela falou assim, mas você quer? Ela falou assim, se eu pudesse, é tudo que eu queria na vida. Quem não queria ter uma empresa como essa? Eu falei, então já é sua. Ela falou, como assim? Eu falei assim, a partir de amanhã você pode entrar lá
e você vai vendendo, vai trabalhando, conforme você vai ganhando dinheiro, você vai me pagando. Não. E a empresa é sua. Só você vai me pagar, lógico, o arrendamento, estou vendendo para você o negócio, o prédio continua sendo meu. Sim. E ela falou, não acredito, você vai fazer isso? Eu falei, é seu, porque eu não tinha mais paz naquilo. Eu coloquei ela lá dentro, uma pessoa que não tinha condição também não tinha sabedoria para trabalhar com aquilo lá. Tipo assim, alguém que não tem nada, de repente entra, começa a entrar dinheiro, e acha que aquilo tudo é lucro. Sim, sim. E Não sabe fazer as aconteceu contas. o quê? Eu creio que não deu nem 3 meses, faliu. Poxa vida. E deixou conta de energia, conta de água, conta de telefone. Foi assim. Teu aluguel não veio. Não veio, foi um caos, não pagou nada. E eu fiquei no prejuízo, mas eu lacrei e fechei aquilo. Fechei aquilo de tudo, porque eu não entendi, eu não tinha mais paz, eu não conseguia mais ter paz naquela vida ali. Não era para mim. Não era para mim. Eu vejo pessoas prosperando hoje, mas eu não sei como que alguém que realmente serve a Deus de verdade, que consegue manter um negócio assim, eu questiono, porque eu não consegui. Eu não consegui, Deus foi trabalhando. E nisso, nós entramos em uma crise que eu fui perdendo tudo que eu tinha, porque eu tinha feito, no final, para comprar mercadoria, eu tinha feito um financiamento. Ah, você tinha dívida. E tinha dívida, então entrou em dívida, as dívidas começaram a cair, e aí o negócio começou a apertar, e nós, o que vamos fazer agora? Deus é fiel, o pastor diz que Deus é fiel. Aí foi onde surgiu uma oportunidade, meu cunhado era oficial de justiça, no Ford de Guarantã, e ele passou no concurso do INCRA, então surgiu uma vaga de oficial de justiça, e ele falou, por que você não vai? Eu falei, mas capaz, nunca vão me chamar. Ele falou, rapaz, tenta, vai lá, conversa com a juíza, com a doutora Leila Amar, conversa com a doutora, conversa com o prefeito. O prefeito era Zé Humberto. Zé Humberto, já ouvi falar dele. Era prefeito na época. Era muito conhecido, conhecia nós também. Falou, não, fica tranquilo, vamos ver e tal. Porque naquela época não tinha concurso, não existia concurso para o fórum de lá ainda, era nomeação. Era nomeação. O que acontece? Eu fui nomeado oficial de justiça. Ai, que deu certo. Foi uma bênção. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Mas foi só depois foi o afunilamento para a prova total. Por quê? Porque como eu fui nomeado oficial de justiça, eu fui nomeado, só que o Estado demorou 3 meses para começar a me pagar. Só que não tem dívida que espera 3 meses. E como que fica sem comer 3 meses? Vestir 3 meses, abastecer 3 meses. Nós fomos acabando com tudo quanto tinha ali, mas eu fiel. Já não tinha quase nada. E foi uma das primeiras vezes que o Senhor ministrou meu coração. Foi uma da segunda vez, na verdade, assim, que Deus ministrou muito forte no meu coração, porque eu tive uma outra experiência ainda na época da tabacaria com Deus, que foi a experiência assim que eu literalmente vi Deus falar comigo. E aonde Deus falou assim, eu vou tirar tudo seu, vou tirar tudo aquilo que não foi eu que te dei. E eu entendi que tudo que eu tinha conquistado, mas de maneira errada. Não era Deus que me deu. Porque conforme eu comecei a ganhar dinheiro na Casa Aurora, eu usava o próprio sistema do Aurora, com o conhecimento que eu tinha, com os clientes que eu tinha, para agiotar. E eu comecei a agiotar. Ah, você agiotou. Bastante. Então foi onde eu prosperei muito. Através de agiotagem, juros exorbitantes. Então, o cara estava precisando, não tinha piedade, misericórdia, Jota, não pode ter. Sim. E ali eu entendi que o Deus falou comigo, eu vou tirar tudo aquilo que não foi eu que te dei. E foi onde nós passamos uma prova daquelas. Até onde começou a cair os pagamentos, aí abriu tipo as portas assim. Eu tenho certeza, na época lá, foi um dos oficiais que mais cumpria diligência. Eu trabalhava. Porque tem diligência, a maioria das diligências não são pagas, mas muitas delas são. Você cobra o valor da diligência por rodado, busca a apreensão. Sobre produtividade. Isso, e eu, aqui, ó. Busca e apreensão era comigo mesmo. Tudo que era mandado que tinha ali uma remuneração, eu corria atrás mesmo. Tá? Então, assim, Deus foi nos prosperando dali, até que fechou esse ciclo no fórum também. Antes dos 2 anos no fórum, e encerrou o ciclo ali. E a sua esposa fazia doce ainda? A minha esposa, daí depois disso já tinha parado. Até uma época, ela ainda fazia bombons, foi fazer na faculdade, ela levava bombons para vender na faculdade e nos doces também.
Mas depois disso, então, nós já estávamos na igreja e envolvido com as coisas da igreja. Começamos a trabalhar com jovens, adolescentes. E aí foi o meu primeiro chamado, líder de jovens. E líder de casados para sempre, porque nunca mais paramos. Eu fiz o curso Casados para Sempre, até hoje ministramos o curso Casados para Sempre. Que até hoje, não, que o ano passado, o último que nós ministramos foi 2023, agora nós formamos líderes, nós damos apoio para os líderes. As células, né? Não, o Casados em si mesmo. Nós temos a célula, mas tem esse curso que é específico para casais, que se chama Casados para Sempre. Até hoje, nós nunca mais paramos com o Casados. Bom. E fomos ganhando casais para Jesus, fomos transformando. Quantos casamentos foram restaurados, quantas famílias foram restauradas através desse curso, e nós fomos envolvidos com isso dali. Mas chegou o tempo de encerrar esse ciclo no fórum, e eu fui desafiado a nós iniciarmos um projeto que eu aprendi muito mesmo, que foi trabalhar com independente químico. Nós abrimos um centro de recuperação em Guarantã do Norte, chamado Centro de Reabilitação João Marcos, que era um centro de recuperação para dependentes químicos menores, só para menores. Então, foi feita uma reunião, Ministério Público, Fórum, Delegado, Prefeitura, foi feita uma reunião com essas entidades e nós entendemos que precisava de algo e mostramos o projeto, foi feito o projeto, iniciamos esse projeto lá na linha 38, que foi um sítio cedido pelo... esqueci o nome do irmão lá do posto Sabiá de Guarantã do Norte, que cedeu esse sítio lá para nós montarmos essa estrutura e começarmos a trabalhar com esses dependentes químicos lá. E nós começamos a tirar crianças de rua, de abandono, nas drogas, viciados, outros que eram mandado compulsório lá também para cumprir lá dentro, nessa casa de recuperação, João Marcos. Então, pegamos pessoas de Marcelândia, Novo Mundo, toda a região começou a ir menores, e crianças viciadas, sabia? De 12 anos, 13 anos, o mais novo que foi para lá tinha 10 anos. Nossa. Hoje já é de maior, dó, chama né? Michel. Um menino viciado em cachaça. Que dó. Bebia cachaça e dormia na rua, assim, menino, coisa mais linda. E todos eles com muito talento, mas crianças, o que eu percebi? De todos que passaram nesse centro de recuperação, de todas as crianças, todos os menores, só um convivia com pai e mãe. Todos os outros eram fruto de casamentos separados, de separação, destruídos. Então, através dali, eu aprendi muita coisa na minha vida também. E fomos montar esse centro de recuperação lá, nessa linha 38. Meu Deus, foi um desafio. Eu nunca tinha trabalhado com isso antes. É só na direção do Espírito Santo mesmo. Começamos a trabalhar e pegamos amor para essas crianças. Nós tratávamos eles como nossos filhos, nós levávamos para dentro de casa. No final de semana, nós enchíamos carro, nós não tínhamos condições, nós começamos sem nada. Não tinha uma van, não tinha uma moto emprestada que a gente pegava só para levar mantimento para lá. E a gente ficava isolado lá. Vocês trabalhavam na casa de ressocialização, então? Isso, lá. Nós montamos essa casa, que era uma casa mesmo. Casa mesmo. Nós adequamos ela no que dava ali e levamos esses menores para lá. Vocês moravam lá? Não, morava na cidade, mas eu passava a semana toda lá. Aí, e daí no final de semana... Revezava um final de semana eu e um final de semana um outro irmão que era da Assembleia. Até que esse outro irmão da Assembleia saiu e foi embora. E ficou tudo sozinho. Aí ficou só eu e ninguém queria trabalhar lá. As pessoas tinham medo. Sim. Das crianças. Você tinha aqui quantas crianças lá? Umas 5, 6? Mais. Chegou a ter, acho que 18 foi quando teve o número maior, no mesmo período. Porque tem uns que entram, saem. Então fica aquele rodízio. Mas passou muitas crianças. Eles tinham atividades da roça, coisas plantar, colher. A gente plantava. Criar galinha. Fazia horta, criava galinha, isso aí, fazia horta, criava galinha. Queimar energia com coisa boa. Teve um irmão lá que deu uma vaca para tirar leite, essa vaca criou, tirava um leite, era uma diversão. E eu via eles ali, eles tiveram a oportunidade de saber o que é família. Porque depois a minha esposa daí entrou no lugar desse irmão. E ali você estava ministrando a palavra. Você começou a ministrar a palavra lá para eles. Ministrando a palavra. Começa um exercício de liderança religiosa. Só que eu também tinha a questão da liderança. Nós tínhamos a liderança dos jovens na igreja no final de semana. Também era um exercício para ti. Aí eu trazia esses meninos
com amigos que tinham carro, e a gente colocava dentro do carro, e a gente sabia que era errado, mas a gente fazia porque colocava 8, 10 meninos dentro de um carro só, enchia um mundo até que dava, para caber, porque todos eles queriam ir para a igreja. Sim. Porque eles sentiram-se valorizados, amados. Sim. E aquilo levava incluídos, eles... se sentirem incluídos, né? Nós levávamos eles para a igreja em um ambiente familiar ali. Até que fiquei nesse projeto lá, acho que 2 anos e pouquinho. E aí foi onde que eu tive... O que me fez sair foram 2 situações, assim. Uma das principais situações foi... Não tinha recurso. A gente tinha que se virar. Eu tinha que correr atrás de amigos, porque não vinha recurso para dentro. É a cidade pequena. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, as habilidades que eu tenho hoje, seria diferente. Mas nós não tínhamos recurso, então era tudo muito limitado, muito sofrido. E meus filhos estavam crescendo. Aí eu estava cuidando dos filhos dos outros, e os meus estavam precisando de cuidado. E eu comecei a ver meus filhos com atitudes estranhas, porque eles viam... Eu não sei se o sentimento começou a brotar no coração de ver a gente abraçando, brincando com aqueles meninos, tratando como filho. E aí eu senti que eu tinha que sair. Voltar um pouco. Que eu tinha que retroceder. Só que a dificuldade foi gente para trabalhar. Cadê? E foi onde então nós conversamos e nós decidimos ir embora de Guarantã. E quem ficou lá cuidando? Foi um outro irmão da Assembleia de Deus, que daí assumiu lá. E existe ainda essa... Não. Depois que eu vim embora, nós tínhamos decidido ir para Goiás. Mas de última hora fechou o coração, de um tanto. Falei, bem, estou com o coração fechado para ir para Goiás. Eu falei assim, vamos dar uma volta lá em Sinop? Ela falou, vamos. Pegamos o carro e viemos para Sinop. Eu falei, vou procurar alguma coisa. Vamos ver aqui, vamos sondar alguma coisa. Aí eu cheguei na Guarapari. Fui conversar, o que você quer? Eu falei assim, eu queria uma oportunidade. E foi a primeira entrevista que eu fiz, Guarapari é o quê? Material de construção. E foi onde de primeira, ele fez a entrevista e me ligou, qualquer coisa a gente entra em contato. Deu questão assim de uns 20 minutos, ele me ligou, o Elias. Ele me ligou, João Marçal, você que trabalha na Guarapari? Aí eu disse assim, não trabalho ainda, mas vou trabalhar. Aí ele falou, é o Elias aqui da Guarapari, tem como você voltar aqui? Tem. Quando voltou, ele falou assim, rapaz, olha, eu fiquei assim, impressionado com a entrevista que eu fiz contigo e se você tiver disponibilidade, você pode começar amanhã mesmo. Você começou trabalhando no vendedor. Quê? Olha só. Só que assim, detalhe, eu era vendedor de material de construção, só que eu nunca tinha vendido material de construção. Eu não sabia vender material de construção. Você percebeu que tudo cai no teu colo assim de primeira vez, né? Só que eu vejo o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, porque eu nunca tinha vendido material de construção. E agora Paris tinha 5 lojas. E eu fui na matriz, né? Todos os outros vendedores queriam uma vaga, uma oportunidade para trabalhar na Guarapari. E o senhor conseguiu? E eu fui contratado para trabalhar na matriz. Uma mesa lá para mim, o computador. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E eu fiquei ali perdido. E teve um rapaz, um outro vendedor, ninguém que... Pensa só, outro vendedor vai ensinar um outro vendedor? É concorrente, é comissão. Então ninguém queria me... O outro já me olhava assim. E teve um abençoado chamado Giovanni que chegou em mim, viu que eu estava perdido e falou assim, ei, você já conhece o sistema? Eu falei, cara, não sei nada. Ele falou, não, senta, se quiser sentar comigo aqui, eu vou te ensinando, vou te ajudar. Benção. E foi o anjo que Deus enviou para me ajudar. E me ensinou. Com 3 meses, no 3º mês, eu já estava entre os cabeças, os primeiros vendedores da loja. Deus, assim, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Morou quanto tempo em Sinop? 6 meses só. E daí veio para o Sorriso. Tudo foi dando certo, eu fui crescendo, sempre ficando entre os melhores vendedores da empresa. Aí, um pastor, aí que vem a minha história, posso já entrar aqui nessa história? Quando eu vim parar em Sorriso. Por quê? Daí um pastor, que era o pastor do meu pastor, o pastor que tinha consagrado meu pastor a pastor. E me ligou, eu em Sinop, né, trabalhando, ele me ligou, falou, João, tudo bem? Falando assim, onde é que vocês estão? Eu falei, estamos em Sinop. E o senhor está em Colíder? Porque ele era de Colíder. E ele falou, não, nós estamos em Sorriso. Aí ele falou, tem como você vir aqui em Sorriso? Eu falei, acho que talvez final de semana a gente consegue, o final de semana a gente vai. Ele falou, não, vem aqui que eu preciso falar com vocês. Eu preciso falar com vocês.
Então, combinamos para o próximo domingo, viemos aqui. Quando chegou aqui, esse pastor Odair, é daqui ainda, Batista Nacional, o pastor Odair disse assim, olha, Deus falou comigo para nós iniciarmos uma igreja aqui em Sorriso. Que, através dessa igreja, Deus vai fazer grandes coisas. Mas eu não era pastor. Aí eu falei, mas como assim, pastor? E ele falou assim, e Deus falou que é você. Eu falei, pastor... Falei assim, eu não queria mais estar envolvido diretamente. Eu ia na igreja, lá em Sinop, nós temos a igreja lá, né? Sim. Eu participava, mas acabou o culto, eu não queria responsabilidade mais. E eu queria trabalhar e cuidar da minha vida. Mas não adianta fugir. Não adianta. Quando Deus tem um chamado, tem um propósito, ele vai Deus cumprir. colocou para você. E ele vai nos afunilar para o propósito dele. Eu falei pro pastor, se Deus falou que o senhor vai falar com a gente também. Eu só venho se Deus falar comigo. Falei, então vamos abrir um propósito. Eu vou abrir um propósito de oração e jejum por 30 dias. Se Deus falar comigo, eu venho. Senão, não venho, não. Só vem se Deus falar. Ele falou, tá bom. Fomos. Olha, foi na primeira semana. Voltamos, começamos a orar e entramos no propósito, consagração, jejum e oração. Numa segunda-feira, minha esposa trabalhava na Rio Móveis, da Júlio Campos ali. Minha esposa foi trabalhar de manhã. Primeiro cliente chegou, encostou uma bicicletinha na árvore, entrou na loja e começou a conversar. Conta isso. E pediu para ela que queria ver alguma coisa, não lembro, acho que era uma máquina de lavar, se não me engano. E ela foi mostrar para ele. Quando ela estava lá mostrando para ele, pegou assim, o braço dela e falou, filha, eu não quero comprar nada. Deus mandou eu aqui para falar com você. Meu Deus! O Senhor está dizendo para você assim, que vocês estão fora do propósito, que o chamado de vocês é grande. E ele começou a liberar, falar. O chamado do seu marido é grandioso. Deus vai usar ele. Vocês vão ser usados para fazer coisas grandiosas. Pessoas, paralíticos vão andar através da vida de vocês. Pessoas serão curadas. E começou a falar para ela e ela desabou a chorar. Primeira coisa, como é que ele sabia que era casado? Nunca viu ela antes nem depois. E vocês esperando uma resposta de Deus. Tô passada. E ela desabou. E ele falou tudo isso para ela. Falou assim, e Deus tem um grande propósito na vida de vocês e Deus vai fazer. Só que vocês precisam voltar para o propósito do Senhor. Aí, na hora do almoço, ela veio e falou, eu falei, eu não vou fazer igual o Gideão na Bíblia, que ficava fazendo provas com Deus. Eu falei assim, para mim já basta. Já basta. Já é o suficiente. Eu liguei pro pastor. Pastor, posso ir para a gente conversar? Vem. No outro final de semana, viemos para Sorriso novamente. Chegamos aqui, eu falei, pastor, como que é mesmo esse negócio? O senhor falou. Que ano que era já, pastor? 2012. Foi no final de 2011, nós mudamos para... Não, foi 2012 mesmo. Nós mudamos em dezembro de 2012. Dia do meu aniversário, dia 22 de dezembro. Olha! Aí ele chamou, que nós mudamos, né? E isso foi no final de novembro, se não me engano, que foi essa questão. E aí eu perguntei, pastor, como que vai ser? Ele falou, vocês vêm para cá, nós vamos iniciar uma célula. Aqui em casa mesmo, no Parque das Araras, a última rua da casa da Rua dos Pardais, do Parque das Araras, vamos iniciar uma célula aqui em casa. E Deus vai fazer. A obra foi, mas gente... De novo? E a questão, viria trabalhar... Então não tinha, não. A questão seria assim, Deus sustenta vocês. É assim. E nós não tínhamos um conhecido aqui. Não conhecíamos ninguém em Sorriso. Mas daí, né, pastor, como que você vai contra um sinal que veio então eu perguntei para o pastor, como que seria? Você falou assim, e detalhe, pastor, nós vamos iniciar a igreja, só que nós estamos indo embora e vocês vão ficar aqui. Puxa. Eu falei, mas como que vai ser? Ele falou assim, para facilitar, o que eu posso fazer para vocês? Vocês vão morar nessa casa, e vocês vão pagar a prestação da casa. Na época, a prestação da casa era 400 e poucos reais. Nessa época era bem barato. Mas para nós já era um desafio, porque não ia ganhar nada. Ele falou assim, e a esposa, a pastora Leu, vendia sapatilha. Ele falou assim, então, você vai continuar atendendo as clientes que eu tenho, porque eu vou embora. E você vai continuar vendendo sapatilha. E vocês vão se manter. E Deus vai manter vocês. Olha só que coisa. Deus é fiel. Eu falei, Deus é fiel. E tá. Aí voltei, foi aí eu lá na Guarapari, onde eu fui lá pedir uma oportunidade. E onde eu tinha alcançado graça, o Adenilson, que é da igreja presbiteriana lá, que era o gerente, o seu Ademir, que é da presbiteriana lá, que são evangélicos também, né? O gerente que era o de vendas, que era o Maurício. E eu fiz amizade com o pessoal ali. Aí eu vou no Denilson. Denilson,
Guarapari chegou a abrir uma loja. Então, eu vim para cá. Aí, quando eu fui lá, eu falei assim, Deus, eu vou... Cara, precisava... Onde é a varanda churrascaria hoje. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, aquele prédio, o Costa do Sol, estava construindo, estava no 9º andar de construção. Estava levantando o 9º andar ali. Aí você foi pedir trabalho todo o processo. Lá? Não fui, porque a Guarapari era era a mesma empresa de Sinop, porque era a empresa que eu trabalhava. Tá. Só que daí eu fui lá para pedir conta. Eu falei, Denilson, eu vou precisar sair. Aí ele falou assim, porque ele sabia que tinha chamado, porque ele ministrava às vezes a oração lá na empresa, tudo, e ele falou assim, eu só aceito se for você dizer que vai fazer a obra de Deus. Eu falei, fazer a obra de Deus. Nós vamos abrir uma célula em Sorriso. Ele falou, você vai para Sorriso? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso de mais de alguém em Sorriso como você. Olha aí, que bênção. Falou, fica, ponto 10, fica lá, me dá essa força, cara. Aí você foi transferido para cá, olha aí, ó, que bênção. Aí foi transferido para a loja de cá. E nessa transferência, Deus, assim, já cheguei sendo abençoado. Meu primeiro cliente que eu atendi foi um cliente nós vendíamos muito para Ipiranga. O pessoal de Ipiranga vinha comprar em Sorriso. Primeiro cliente que fui atender foi uma venda, vendi uma venda assim à vista, do nada, assim, sabe? Uma venda na época era 25 mil reais, mas 25 mil reais naquela época, hoje seria uns 200 mil. Exatamente, uma excelente venda. Tanto que depois disso, eu vendi material para construir várias casas para esse cliente. Ele chegou, estava andando na loja, nenhum dos vendedores que estavam atendidos. Eu falei, o senhor já foi atendido? Ele falou, não. O que era para o senhor? Eu queria fazer um orçamento. Fez o orçamento todinho, então, que eu construí algumas casas, mas a primeira casa é essa, tal. Fechei o orçamento, todinho empresa. Quando você faz o orçamento assim, a pessoa vai, fechou o orçamento, deu tal, falou assim, tinha dado 25 mil, você não consegue arredondar para isso aqui? Eu falei, consigo, mas estava indo dentro da margem, que dava para baixar mais. Eu falei, consigo. Baixou para os 25, eu falei assim, onde que eu pago? Oxi! Ganhavam comissão? Comissão. Oh, meu Deus. Aí só teve um mês aqui em Sorriso que eu fiquei em segundo lugar nas vendas. Sempre fiquei em primeiro aqui em Sorriso. E eu não conhecia ninguém. Mas bom, vendedor, comunicação. É o cuidado de Deus. Eu falo assim que é o zelo de Deus. E ficamos. Aqui eu fiquei mais um período, até que nós vimos que eu tinha que cuidar da igreja e não tinha como mais conciliar as duas coisas. Eu falei, não, eu vou me dedicar. Por quê? Porque começou a chegar gente. Começou a chegar pessoas na cela, Deus foi fazendo a obra. Era onde era a igreja? A primeira que nós abrimos foi num prédio do Vanderlei Paulo, aqui na Noêmia da Molim, na perimetral, entrando na Noêmia da Molim, hoje é uma distribuidora de bebidas. Lá. Do lado, onde é que tem o mercadinho que era Itália ali? Persegue também. Sei. E alugamos, foi o primeiro inquilino, ele tinha acabado de construir o prédio, mas isso foi 9 meses depois que nós estávamos aqui, porque começamos a ministrar na área de casa. Na área de casa. Na área de casa. E quem vai para o culto? Não sei. Aí convidávamos da empresa, um cliente, a minha esposa vendia sapatilha, chamava um para ir, e esse um ia, gostava, Deus operava na vida dele, chamava mais alguém. E assim foi, Deus foi fazendo a obra. Aí, com 9 meses, tempo de uma gestação, nasceu a igreja de Sorriso. Lá na Noêmia. Nasceu a igreja lá na Noêmia da Molim. Ficamos lá na Noêmia da Molim, com 1 ano não cabia mais no prédio. Aí nós mudamos aqui para Perimetral, onde é que é o prédio da prefeitura, que tem em frente à Esquimó, é alguma coisa do público ali agora. Centro de abastecimento farmacêutico. Esse aí, ali era a nossa igreja. Até alguns meses atrás tinha um símbolo da igreja lá em cima, lá no pilar, lá depois tiraram, mas ficou lá. E a igreja foi para ali. Aí depois dali nós mudamos lá para onde nós estamos hoje, estamos até hoje lá. Lá é sede própria? Não, é aluguel também. Mas a igreja eu tive a oportunidade de visitar, é grande. Nós já iniciamos depois disso, já outra igreja, nós já temos 2 igrejas, temos na Zona Leste, agora também tem um projeto social, que é o Projeto Vem também, que é lá na Zona Leste. Então, tem outra igreja, Batista do Avivamento, na Zona Leste. Pastor, então, vocês já tem 3 igrejas aqui e o senhor administra 2 igrejas aqui. 2? Aqui, sim. E o senhor administra as 2? Não, o pastor, que era pastor de jovens, nossa igreja de pastor Bruno e a pastora Poliana, que nós trouxemos ele de Sinop para eles pastoreados dos jovens, foram ungidos a pastores, e eles foram enviados para lá para abrir a obra. E quando nós enviamos, automaticamente a gente dá autonomia, eles que conduzem a obra lá. É a responsabilidade deles, eles que conduzem a obra. Mas nós que demos o apoio. E o senhor hoje é o presidente do conselho? Do conselho de pastores. Desde que eu cheguei, eu fiquei sabendo que tinha um conselho de pastores, eu fui participar.
desse Conselho de Pastores. Na época, o pastor Lara, que era o presidente. Sim, pastor Lara. Nós reativamos um abraço a ele, né? Ele é o pastor Lara. Pastor maravilhoso. Nós reativamos o Conselho dos Pastores em 2009. O Chicão era prefeito em 2009, 10, 11, 12. Nós reativamos nesse período, eu era secretário de governo, e nós reativamos o conselho e o Lara, na época, assumiu, o pastor Neto participava também. Sim. E tal. E foi um momento muito bom, porque a ideia era fortalecer o segmento na época, no início do conselho, mais é o pastor Nelson Pereira, o pastor Silosmar, o pastor Neto, o pastor Lara... Pastor Neto, participavam do conselho. Quando eu cheguei, eu fui participar do conselho, fui convidado a participar do conselho. Desde que eu cheguei no conselho, eu entendi que era interessante aquilo ali, que era importante ter essa reunião de pastores. Aí depois eu fui secretário e depois fui vice-presidente do pastor Luiz Carlos, que era da Quadrangular, e o pastor Luiz Carlos mudou, foi para o Sul, foi para o Paraná. E aí eu fiquei de presidente no lugar dele. E depois de lá, todos os anos, já vários mandatos que eu até pensei já em sair, mas até então não tive nenhum aval de Deus ainda e nem dos pastores. Eles querem. É uma graça que achou. Mas assim, eu não sei se ainda vou continuar, por quantos anos vou continuar ou não. Pretendo ainda continuar por esse ano ainda, mas... eu creio que em breve nós vamos levantar outro patamar. Que idade o pastor está hoje? Hoje eu estou com 46 anos. Fiz dia 22 de dezembro, agora 46 anos. Parabéns, jovem. Jovem, um senhor jovem. Tem energia, né, Juscelia? Bastante energia para continuar à frente. Hoje, a igreja hoje conta com quantos fiéis a igreja de vocês? Então, a nossa igreja, vamos falar assim... Nós não... Eu nunca me apeguei a número de pessoas. Sim. A nossa igreja é para 200 lugares. Creio que se todos forem no mesmo culto, não cabe. Não cabe. Né? Porque nós fazemos cultos separados. Nós temos crianças até 9 anos, nós temos a igreja Kids, que é aquele prédio da esquina, é a igreja Kids, onde as crianças abaixo de 9 anos participam ali. Recebem mensagens. Recebem a mensagem específica para elas ali. Né, da faixa etária delas e na nave principal da igreja ali. Mas eu acredito hoje que a gente deve ter pelo menos assim, umas 250 pessoas. E daí tem o segmento de jovens? O segmento de jovens, adolescentes, crianças. Tem os departamentos, os ministérios dentro da igreja, né? Temos um ministério que trabalha especificamente com mulheres, com homens, com adolescentes, com jovens. Pastor, Sorriso conquistou algo que eu achei muito interessante e nós tivemos a oportunidade, né, de estar junto na caminhada para Jesus, sim, né? E na última, assim, foi tão lindo que todas as igrejas se uniram, né? Evangélica, católica, unido. E o Ari até comentou na última fala dele que isso foi um presente para a gestão que nós estávamos. Isso é verdade. E eu lembro que tem coisas na vida da gente que marca muito, né? Nós fomos num encontro que veio o padre Zezinho aqui em Sorriso. Foi em que ano isso, Ari? Foi em meados de 2008, eu acho. Por aí, né? Ele veio aqui em Sorriso, foi um encontro lá no estádio municipal. E ele falou o seguinte, ele falou assim, ainda eu tenho um sonho que eu ainda quero ver pastores e padres sentados numa mesma mesa falando sobre religião. E aquilo me marcou. E quando nós... Arrepia, né? Quando nós pudemos, né, nesse último ano de 2024, foi em 2024, né, Ari? No nosso último ano de gestão. Sim. Quando nós conseguimos fazer isso, que foi a igreja de vocês, pastores... Segmento evangélico e católico. O segmento evangélico conseguiu trazer tudo isso e a igreja católica veio junto. Realmente isso foi um presente. Então eu parabenizo, porque começou pequenininho, né? Eu lembro, começou pequeno... E agora, assim, tá a coisa mais linda e que, né, venham outras caminhadas, que pessoas mais possam estar participando dessa caminhada para Jesus. Né? Nos últimos 2 anos, 2024, né, 2024 e 2023 e 24. Acho que foi 23,
2023, 2024 e 2025 já teve o apoio junto com a Igreja Católica. 2024 e 2025. 24 e 25. 24 na última gestão. Foi que eu lembro que veio... Foi até quando veio o Cris Duran, 2024, Sim, 2025 veio Jefferson e Sueli, que vieram também para fazer o show. E a unidade, essa unidade, ela foi muito importante, assim, por quê? Porque nós vimos algo que a gente não conseguia ver antes, que foi ver aquela praça totalmente lotada, com as famílias, com os cristãos juntos ali, sabe, no mesmo propósito. Não houve... nenhum tipo de divergência. E o que é interessante num evento assim, nunca num evento de Marcha para Jesus, Caminhada pela Paz, nunca houve uma ocorrência policial, nunca houve um acidente, nunca houve um ferido, nunca houve uma discussão, né? Então a gente está trazendo esse entendimento para que as pessoas entendam que é necessário dar as mãos e caminhar junto para o mesmo propósito, né? Isso é muito importante, Juscelia, foi uma grande conquista mesmo. E eu creio que nesse ano de 2026 será ainda maior. Amém. Nós vamos ter um grande evento em nome de Jesus, nesse evento pela paz. Que até foi na gestão do Ari que foi instituído o Dia pela Paz. Foi. Pastor Ézio foi um dos grandes líderes desse processo na época. Sim. Iniciamos lá na área verde central, né? Chovia bastante. Primeiro, nós saímos do Mário Reiter. Foi numa carreata do Mário Reiter e chegamos no Marco Zero. Foi um pedaço. Chuva. Era bênção, Deus mandando a água. Chuva de bênçãos, não é? Chuva de bênçãos. Exatamente. Né? Então... Mas assim, pastor, eu quero mais uma vez agradecer. Infelizmente é uma hora de bate-papo. Já me perguntaram, Ari, falaram assim, Ju, por que você faz assim às vezes, quando tá na reta final? Aí eu falei assim, é porque o André vem e fala, falta 5, falta 3. Aí eu falei, mas já? Mas assim, é uma conversa boa, porque o nosso objetivo do Café com Canela é exatamente trazer as personalidades que nos representam no dia a dia da nossa cidade, histórias, para que a gente possa compartilhar. Sim. E essa história, ela fica para você também agora, para sua família, para os seus amigos. Sim, com e certeza. depois de tudo isso, a gente compartilha através do YouTube, no Instagram, nos stories, e Face. dessas 21 histórias, várias histórias já foram longe, tem pessoas lá do Sul que já nos ligaram, tem pessoas lá de São Paulo que mandaram matéria agradecendo, porque eram amigos que estavam sendo entrevistados. E eu quero agradecer ao senhor, a sua esposa, uma história muito bonita, e que essa história possa ser inspiradora e tocar o coração dos demais. E parabenizar pela liderança à frente dessa igreja, porque o que nós mais precisamos é realmente líderes que apliquem o amor entre as pessoas, né? Nós temos muitas pessoas querendo incendiar. Sim. E nós precisamos daqueles que apagam. Antes que alguém acenda o fósforo, amigo, apaga isso aí que você pode explodir um caminhão de combustível e arrebentar a vida de um monte de gente, inclusive a sua e da sua família. Exatamente. Né? Então eu te agradeço, te parabenizo e tive a honra de estar na época de prefeito da cidade de 8 anos, tê-lo como presidente do conselho, e estivemos juntos. Sim. Em várias oportunidades. E uma das que eu não esqueço jamais foi na pandemia, quando juntos enfrentamos alguns decretos, inclusive de abrir as igrejas. E eu estive com vocês na época no Ministério Público. Sim. E deixamos claro que nós precisávamos, na pandemia, vencer a doença, Sim. que era o principal, devolver o oxigênio aos pulmões inflamados, que geralmente atacava mais o pulmão das pessoas. Precisávamos manter o comércio aberto, a indústria e o agro pela questão do dinheiro, mas nós não podíamos fechar as instituições religiosas porque tinham pessoas que estavam morrendo de depressão. Fechando a porta da esperança, a porta que levaria elas a entender algo maior, que era maior do que a doença. Alguém que jamais abandonaria ou deixaria só em meio à pandemia, alguém que não deixaria de pegar na mão dela, mesmo com o decreto de não toque, Sim. alguém que sempre iria nos tocar, que é o Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E nós enfrentamos juntos os decretos, não me arrependo, o senhor estava junto, nós, pastores, a Igreja Católica também, fomos até as autoridades na época, Sim. Ministério Público, deixar bem claro que o plano de contingência que acontecia no comércio, nós poderíamos ter nas igrejas
e nos templos também. Então eu fico muito feliz porque nós não erramos. Sim. As pessoas voltaram para dentro das igrejas, voltaram para dentro dos templos, e eu tenho certeza que em Sorriso nós salvamos muitas pessoas pelo tratamento médico, clínico, sim. Foi um exemplo. Mas pelo enfrentamento na questão emocional, nós também salvamos algumas pessoas que poderiam ter perdido a esperança de viver, a depressão poderia ter levado essas pessoas também. Então, ao senhor, minha gratidão por estar prefeito na época e tê-lo como presidente do conselho, e sempre vocês estavam ao nosso lado em todas as reuniões, discutindo as ações que nós precisávamos naquele momento de pandemia. E o Conselho Evangélico esteve lá. Muito obrigado. Eu que agradeço e reconheço a graça e o favor de Deus sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, acima de tudo, porque muitos, é aquilo que eu disse, muitos olham para mim e veem um pastor, não veem o João, veem contar a história do João, muito veem o Ari, mas não sabe que tem uma família ali. Você está lutando uma pandemia, ninguém sabia nada sobre o que era, o que não era, era algo novo que veio, mas tem alguém ali que estava lutando também, mas por trás do prefeito tinha a família, tinha o amor, tinha o afeto, tinha os parentes familiares, tinha uma preocupação e a responsabilidade de uma decisão podia mudar a história de maneira radical, não só na cidade, mas regional. E eu glorifico a Deus porque Sorriso foi uma das primeiras cidades que voltou a ter culto. É uma das únicas cidades do estado que estava tendo culto. Por quê? Porque nós temos igreja em Nova Canaã, em Sinop, Cuiabá, Guarantã, e nenhuma dessas outras cidades estava tendo culto, e nós estávamos dizendo, como vocês estão tendo culto? Porque aqui nós temos unidade, montou-se um comitê, e o exemplo do comitê montado aqui reverberou não só para o estado, mas reverberou para a nação. O exemplo do comitê, por quê? Porque houve alguém sensível que não quis resolver sozinho, mas disse assim, vamos nos unir, porque na unidade, na comunhão, somos mais fortes. 133 diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ali, nessa troca de ideias, nessa conversa, e às vezes era do nada, fazia planos, de repente, 10 horas da noite, já temos que fazer uma reunião agora, saiu um decreto agora, e aquilo tinha que já esquecer tudo que tinha combinado e refazer nova reunião e nós nos fortalecemos. Saía algo novo Mas em meio a esses desafios, nós nos fortalecemos, vencemos, somos vencedores, e graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Pastor, o senhor poderia deixar uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, para todos nós? Sim. Diante da sua história tão bonita de confiança em Deus. Confiança em Deus, porque o senhor teve muita confiança em Deus. Não sei se outra pessoa teria a mesma confiança, porque largar tudo sempre e recomeçar esperando, né, na palavra dizendo assim, Deus é fiel. Sim. E uma pergunta, né, já aproveitando como que Deus conversa com as pessoas? Através de... Qual seria essa mensagem? Por exemplo, na loja foi... Eu precisava de tempo, mas... Assim, vai ter outro. Eu quero trazer a sua esposa aqui. Tá, isso, ela é muito boa, a história dela também, tá? Ela é um exemplo de vencedora. Mas assim, 30 segundos. A primeira vez que o Senhor falou comigo, eu senti Deus falando no meu coração, um sentimento de uma direção, uma convicção. Segunda vez que Deus falou comigo, que foi marcante na minha história. Como Deus fala. Eu estava passando por esse processo da tabacaria, houve um roubo lá, assalto, levaram mercadoria, e eu comecei, como eu era estava oficial de justiça nesse início, lá no final, e eu acabei tentando ir atrás dessas pessoas, prejuízo, para ser ressarcido o prejuízo, né? Tentando descobrir quem era. E era uma gangue que tinha lá, de uns covardes, eles eram, assim, pessoas perversas mesmo, eles matavam muitos outros a paulada, a pedrada. Era assim, bem difícil a situação. Perigosos. E eles começaram a me perseguir. E um dia, eu voltando para casa com a minha família, eu estava caminhando assim, na esquina de casa, e eles nos cercaram. E nessa época, devido às situações que nós estávamos passando, eu estava armado. Eu estava armado e eu tinha já reportado
às autoridades quando eu estou andando armado por causa disso e disso e disso. E eu falei para eles que eu iria reagir se eles se atrevessem. E eles foram afastando, eu fui para minha casa. Deixei minha esposa, meus filhos, peguei outra arma e aquele dia eu decidi, eu vou fazer uma besteira. Eu não aguento, ninguém vai mexer com a minha família, sendo que fizeram mal para mim. E eu fui atrás deles, eles pularam o muro de casa, sumiram, pularam o quintal, e eu não consegui, graças a Deus, não consegui alcançar ninguém. Eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, como eu estava no início da conversão, o tempo que a gente tinha começado a ir para a igreja, eu tinha comprado uma Bíblia. Eu peguei essa Bíblia, minha esposa estava fechando o caixa assim, arrumando as coisas em cima da cama, eu peguei a Bíblia, sentei na cama. Eu só abri a Bíblia em Romanos 12, perdão. Quando eu abri a Bíblia, estava lá assim: não vingueis a vós mesmos, minha é a vingança, minha é a ira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fechei a Bíblia. Meu Deus, Deus falou com você. Se isso aqui não for Deus falando comigo, então, quando você abre a Bíblia, Deus abre a boca. Entendi. E foi essa forma. Então, Deus fala de forma audível, Deus ele usa pessoas, como usou para falar com a minha esposa. E sentimentos. Deus usa Por sentimentos. exemplo, quando você toma uma decisão, você quer uma palavra, teu coração está pesado. Isso já aconteceu comigo. E eu tomei uma decisão diante de orientação, tipo, não, faz isso, vai por esse caminho. Sim. E você toma daquela, teu coração continua pesado. Não era para você tomar aquela decisão. Agora, quando você toma uma decisão e o coração fica leve, ali Eu tenho muitas experiências que eu tive com Deus, através de sonhos, de visões, através da palavra, através de sentimentos e através da fala de Deus. E a mensagem, pastor? Então, Deus é bom. O que eu quero deixar como mensagem nessa tarde? Confie em Deus. Amém. Ele é digno de confiança. Ele não muda. Ele é fiel. Ele não te abandona. Ele não te esqueceu. Não importa a dor, não importa a dificuldade que você esteja passando. Às vezes você olha e não vê saída. Existe uma saída. Se você já olhou para todos os lados e não viu saída, olhe para cima. Ele está lá. Ele te vê. Os olhos do Senhor estão fitos sobre ti. Há esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Amém. Só nele nós temos salvação. Só nele nós temos esperança de um novo começo, de uma nova história. Mesmo que tudo der errado nessa terra. Mesmo assim, nós somos mais que vencedores, como diz em Romanos. Por quê? Porque a nossa história está gravada na eternidade. Jesus nos deu direito à vida eterna. E um dia nós teremos um encontro na eternidade. E na eternidade não terá mais doença, nem morte, nem dor, nem separação. Nós estaremos juntos para sempre e junto da face do Pai. Então, não desista. Persevere. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Obrigada. Amém. Nossa, Obrigado. que lindo, né? Pastor, eu quero lhe agradecer e eu quero trazer o senhor aqui, nós queremos, né, trazer o senhor aqui outras vezes, junto com a sua esposa, porque ela é incrível, quero até mandar um abraço a ela. Sensacional. Né? Ela é bem melhor dizendo que eu. Né? E nós queremos trazer para contar o que a igreja vem fazendo. Antes, no nosso bate-papo, o senhor contou que está fazendo algumas células, alguns encontros. Isso é muito importante nós trazer ao conhecimento de quem está nos ouvindo, para procurar a Deus, né? Sim. Eu quero lhe agradecer muito, foi um momento esplêndido aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite e ter trazido essas palavras e ter trazido a sua história, porque aqui nós trazemos, né, histórias de pessoas reais, com vivências reais, sem fantasia, e que são exemplos para tantas outras pessoas. O senhor hoje é mais um exemplo que vai refletir na vida de muita gente, muitas vezes que vai nos assistir, vai falar, nossa, eu passo por essas dificuldades, eu vou continuar acreditando em Deus. E essa é a mensagem, né? Continue acreditando em Deus, que Ele vai fazer milagres na sua vida. Amém. Né, Eri? E para você que está nos assistindo, obrigado até por estarem aqui conosco. Continue nos mandando as pautas. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, estaremos aqui. Nos acompanhe pelos stories, Facebook, Instagram, pelo YouTube. Contamos com vocês. Um grande abraço. E hoje é o nosso segundo de 2026. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau, até mais. Vocês.